Deus tem o seu caminho na tormenta. É isso mesmo. Deus tem o seu caminho em momentos de dificuldade, em momentos de tempestade. É isso que a Bíblia diz em Naum, capítulo 1, versículo de número 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar. Esgota os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Aqui a Bíblia está dizendo o quê? Que Deus tem um caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade também. Eu estou aqui para dizer que tem coisas que você tem passado que você não está entendendo. Tem coisas que na tua cabeça, a tua vida está de cabeça para baixo e você não está entendendo. Só que Deus manda dizer, eu tenho um caminho no meio dessa tormenta. Eu não te abandonei, você não está só, você não está esquecido. O que nós achamos? Nós estamos com uma mania, um hábito, né, neste século, do evangelho muito triunfalista, que Deus só está conosco se tiver vitória. Deus só está do meu lado se tudo estiver muito bem na minha vida, se eu estiver, né, por cima, se eu estiver triunfando. E nós temos uma dificuldade de entender que Deus também está conosco em caminhos de tormenta, que Deus também está conosco em caminhos de dificuldade. A Bíblia diz, ainda que uma mãe que amamenta esqueça o teu filho, todavia o Senhor jamais se esquece de nós. E nós temos essa dificuldade, por quê? De entender que quando nós estamos sentindo esquecidos, abandonados, Deus também está conosco. Deus ali está nos guardando. A Bíblia diz que o povo inimigo vai guerrear contra o povo de Deus e ali Deus vai dar vitória para ele, para o povo de Deus no monte. Aí o povo inimigo olha e fala assim, Deus deu vitória para eles no monte, então vamos lutar contra eles no vale, porque Deus deles é Deus de montes e não Deus de vales. Aí Deus fala assim, então tá, então vocês vão guerrear lá e eu vou dar vitória para eles verem que eu também sou Deus de vale. Então eu estou aqui para te dizer que Deus também é Deus do vale, que Deus também é o Deus do deserto, que Deus também é o Deus da tempestade, é o Deus que põe caminho no meio da tormenta e nós não entendemos. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu estou aqui para te afirmar que muitas vezes nós não vamos compreender a vontade de Deus porque os caminhos dele, os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Nós somos limitados, nós vemos o agora. Nós muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. E nós não entendemos também o porquê que nós temos que sofrer. Nós temos uma dificuldade de lidar com o sofrimento. E o Tiago diz para a gente se alegrar quando a gente passar por diversas provações. Porque a nossa fé, depois de uma vez aprovada, né, provada, ela vai produzir perseverança. Então nós temos essa dificuldade de nos alegrar em meias provações, nós temos essa dificuldade, sabe, de regozijar em Cristo, mesmo em meio às dificuldades, de entender que mesmo em caminhos de tempestade, em caminhos de tormenta, em caminhos que nós não entendemos, em caminhos completamente, sabe, de conflito, Deus está conosco. Você pode não estar entendendo o que você está passando, mas Deus te trouxe neste vídeo. Ele te parou neste vídeo, neste dia, para te afirmar que Ele está contigo. Para você aquietar que em meio a isso tudo, em meio a toda essa tempestade, Ele está com você. Ele vai se revelar a você. A Bíblia diz no livro de Jó que quando Deus vai se revelar a Jó, Deus vai se revelar a Jó no meio de redemoinho. Ou seja, a vida de Jó não estava nada fácil. E Deus não vai se revelar para ele de uma maneira bonita, de maneira fácil. Deus vai se revelar para ele no meio de um rodamuinho. Eu estou aqui para te dizer que Deus vai se revelar para você no meio dessa tormenta. Deus vai se revelar para você no meio desse rodamuinho. Por mais que na tua cabeça tudo esteja de cabeça para baixo na tua vida. Por mais que na tua cabeça o teto da tua casa caiu sobre ti. Por mais que na tua vida a sua mentalidade já está dando tudo errado. Deus manda dizer, eu tenho um caminho no meio da tormenta. E eu vou me tornar mais conhecido de você neste tempo. Eu quero orar por você, eu quero que você creia que Deus está contigo, mesmo com todo o cenário contrário. Deus está provando a tua fé para coisas maiores, Deus está aumentando o teu nível espiritual. E no final disso tudo, Ele te explica. Tem coisas que o próprio Jesus fala assim que você não vai entender agora, lá na frente você vai entender. Tem coisas que Ele faz agora que nós não iremos entender, mas a nossa função que é confiar. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Que essa confiança que nos mantém inabaláveis é a confiança em Deus. De eu vou permanecer no propósito, vou permanecer naquilo que Deus tem para mim, porque eu sei que Ele está no controle de toda a situação. Então, quando a gente acredita que Deus tem um caminho no meio de toda tormenta, no meio de toda tempestade,
A gente permanece inabalável. Inabalável no sentido de confiança. Não quer dizer que um monte não sinta o vento, não sinta uma tempestade, ele vai sentir. Mas ele não vai se mover de lugar por causa disso. Ele sente o impacto, mas ele não sai da posição que ele está por causa disso. Não sai da posição que você está por causa dos ventos contrários. A luta vem, a dificuldade se levanta, mas o nome do Senhor será glorificado em meio a tudo isso. Eu quero orar por você. Ora junto comigo, palavra e oração, vamos orar em cima dessa palavra. Pai, a tua palavra, Senhor, vai garantir aqui que o Senhor é tardio em irá, o Senhor é grande em poder. Meu Pai, a sua palavra vai garantir aqui, meu Pai, que o Senhor tem um caminho, meu Pai, no meio da tormenta, na tempestade. O Senhor tem um caminho, meu Pai, em cenários improváveis. O Senhor tem um caminho, meu Pai, em cenários de dificuldade. E o Senhor tem um caminho, meu Pai, em cenários que nós não entendemos. Eu te peço, meu Pai, que através dessa palavra, meu Pai, Senhor venha fortalecer a fé dos teus filhos. Aumenta-lhes a fé, que eles venham crer, meu Pai, no sobrenatural, que eles venham crer, meu Pai, que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, que o Senhor não mudou. Eu te peço, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que vem do adversário, tudo aquilo, Pai, que provém de Satanás, Pai, que seja repreendido, que seja aniquilado agora, todo esse espírito de medo. Meu Pai, toda falta de fé, toda incredulidade, toda dúvida, seja cessada agora, seja repreendida em nome de Jesus. A tua palavra diz, meu Pai, em 2 textos ali, que o Senhor manda, meu Pai, os discípulos entrarem no barco, e ali, meu Pai, esses 2 textos iniciam uma tempestade. Uma, o Senhor está dormindo na proa, e a outra, meu Pai, o Senhor está fora do barco. Mas em todas as 2 tempestades, os discípulos achavam que ia morrer, e eles não morrem, e o nome do Senhor é glorificado. Meu Pai, tem situações, meu Pai, na vida dos teus filhos, que eles acham que eles vão perecer, eles acham que não vão aguentar mais, mas aquilo, meu Pai, que eles estão com medo de acontecer, não vai acontecer. Eu quero declarar que aquilo que você está com medo de acontecer na tua vida não vai acontecer. Deus é aquele que repreende todo medo e não sai colocando esse medo para fora também em nome de Jesus, porque a Bíblia diz em Jó que Jó fala o que eu mais temia me sobreveio. Eu quero repreender esse espírito de medo. Eu quero repreender palavras de maldições. Eu quero repreender em nome de Jesus toda covardia. Eu quero declarar que o Senhor vai aumentar o nível de fé a partir de agora, o nível de confiança. E você será, nós seremos, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém? Creia. Deus tem um caminho no meio da tormenta, na tempestade. Por mais que a gente não entenda, a nossa função é confiar e descansar naquele que nos chamou, porque ele não é Deus somente de montes, mas Deus também de vale. E ele nos dá vitória em todas essas situações. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, creia. Deus tem um caminho nesse cenário caótico. Se esse vídeo falou contigo, não esqueça de comentar, né, de deixar aí o seu testemunho e também envie para que outra pessoa seja alcançada. Envie para alguém. Lembrou de alguém? É o Espírito Santo querendo te usar. Deus te abençoe. Deus tem um caminho nesse cenário difícil.